Olá, tudo bem com vocês? Olha, eu estou muito feliz porque o Senhor, Ele é o nosso pastor, nada faltará. Ele nos faz deitar em verdes pastos, Ele nos guia mansamente a águas tranquilas, Ele refrigera a nossa alma, Ele nos guia pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Ele é que nos faz certamente com a sua bondade, com a sua misericórdia. Ele nos guarda todos os dias da nossa vida. Para quê? Para que habitemos na casa do Senhor por longos, longos, longos dias. Esses longos dias é eternamente. É o Senhor que nos guarda. Ele é o nosso Senhor, Criador do céu e da terra. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre Davi, o rei Davi, o rei de Israel. O rei Davi que lutou com Golias. Muitos falam, Davi que lutou com Golias. Era um menininho. Vamos lá meditar um pouco em 1 Samuel 17. Não lerei o capítulo todo, mas eu vou falar sobre a situação que Israel se encontrava quando o rei Davi, antes era um menino, foi ver os seus irmãos amando do seu pai. O seu pai falou, Davi, leva comida para os seus irmãos. Lá você pergunta como eles estão. Davi estava em obediência. O que Davi fez? Foi lá, levou a comida, deu para o chefe de guarda que o pai mandou. Está tudo aqui em 1 Samuel 17, na Bíblia Sagrada. Davi chegou diante dos seus irmãos e foi perguntar como é que vocês estão? Estão precisando de alguma coisa? Papai mandou comida. Quando Davi estava conversando com seus irmãos, Davi escutou um barulho. Vem Golias. Pá, pá, imagine aquele homem grandão, com armadura, com espada. Quando ele escutou, o que Golias falou? Vem guerrear, vocês não são homens, não? Cadê homem? Não tem homem aí em Israel? Vem guerrear. O filisteu Golias falando isso. Davi escutou. Davi escutou e falou assim, epa, tá mexendo com a gente? Quem é esse homem que vem afrontar o exército do Deus vivo? Ele não está afrontando a mim, ele está afrontando o Senhor. Olha aqui, lá no verso 23, capítulo de 1 Samuel, capítulo 17. E estando Davi falando com os seus irmãos, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras. Davi ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram. É natural. Na guerra, quem puder fugir, foge, se esconde para poder guerrear com estratégia. Eles fugiram, eles tiveram medo do homem gigante. Imagine, 3 metros de altura, fardado. Ou mais, a gente tem uma média de mais ou menos 3 metros. E olha aqui, e diziam os homens de Israel, viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que oferir, o rei o enriquecerá de grande riqueza, dará sua filha em casamento e fará isento de imposto a casa do seu pai. Imagine, ser enriquecido pelo rei, não pagar mais impostos. Olha, imagine aqui no Brasil alguém guerrear e não precisar, nem ele nem sua família, pagar impostos. Todo o Israel tinha esse benefício. Quem guerreasse contra Golias seria isento de imposto, receberia a filha do rei em casamento, estaria rico, riquezas mesmo, posses, terras.
Davi escutou aquilo e falou: quem é esse incircunciso? Ele veio afrontar o exército do Deus vivo. Não, 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 peraí. Escutaram isso e falaram assim: Rei Saul, tem um menino lá que está falando que Golias vai perder a guerra porque está afrontando o exército do Deus vivo. É um rapaz corajoso. Um homem que estava experimentado na guerra foi falar para o rei que tinha um menino. Que vergonha, né? Tinha um menino que estava falando com Golias, retrucando Golias. Chegou ao conhecimento do rei Saul. Quando Saul soube, falou: traz esse garoto. Que história é essa? Um menino falando isso? Tá vendo que aqui só tem guerreiro? Uma criança se arriscando? Eu quero conhecer esse menino. Olha aqui, lá no versículo 32, capítulo de 1 Samuel 17. E Davi disse a Saul: Rei, não desfaleça o coração. Não desfaleça o coração de ninguém. Não, ninguém precisa ficar desfalecido. Eu, o teu servo, Davi falando, o teu servo, irá pelejar contra este filisteu. Porém, Saul disse assim: contra este filisteu não poderá ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele é perito na guerra. Desde criança, desde jovem, ele é guerreiro. Olha a resposta de Davi. Então disse Davi a Saul: teu servo cuidava das ovelhas. Vinha um leão e pegava a ovelha. Eu corria atrás do leão, tomava a ovelha da boca do leão e feria o leão. Depois vinha o urso, pegava as ovelhas, tentava me bater. Eu guerreiei contra o urso. Olha o que Davi responde. Lá no versículo 35, 36. Assim feri o teu servo, o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Verso 37 de 1 Samuel 17. Disse mais Davi: o Senhor me livrou, o Senhor Criador do céu e da terra, me livrou da mão do leão e do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Vai, Davi, pode lutar. Nem o rei Saul teve coragem de falar: eu vou contigo. Eu vou pelejar contigo, eu vou te dar a retaguarda. Eu vou te dar eu vou ficar de escudo para que você guerreie. Eu vou ficar de retaguarda para que se você cair eu te seguro. Imagine quantas das vezes nós, como servo do Senhor, temos que tomar decisões sozinhos. Quantas das vezes nós temos que ter a coragem de falar: deixa comigo que eu resolvo. Quantas das vezes nós estamos igual os guerreiros? Não, esse homem é muito grande, o problema é muito grande. Quem sou eu para enfrentar? A palavra do Senhor, ela é revelada. E é interessante, aqui no capítulo 17, verso 48, diz assim: e sucedeu que levantando-se o filisteu e indo encontrar com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o Golias. E Davi pegou a pedra, tomou uma pedra de dentro do alforje, com a funda lhe atirou.
Eu já falei isso no meu canal, sobre essa parte. Davi pegou a pedra. E interessante de que quando o rei falou assim, vai Davi, o Senhor é contigo, o rei ficou esperando, vamos ver o que vai dar. O povo de Israel também ficou esperando, vamos ver o que vai acontecer. Um menino guerreando. E interessante que quando Davi falou, olha, você pode me afrontar, porque você não tem o Deus que eu sirvo. O Deus de Israel, Ele vai me dar essa vitória. Quantas das vezes nós pegamos nosso problema e colocamos acima da nossa capacidade de resolver? Quantas das vezes nós olhamos para o problema e vemos como se ele fosse maior do que a nossa fé? É interessante que o problema existe para todos. Pobre, rico, branco, branco, negro, inteligente, não inteligente. O problema existe para todos. Mas qual é o melhor? Você enfrentar o problema? Ou muitas das vezes nós falamos, não, não posso. Qual é o mais fácil? O mais fácil é dizer, eu não posso. Não, isso aí eu não posso, isso aí eu não tenho, isso aí eu não dá, e é difícil. É muito mais fácil eu falar que é difícil do que eu falar, não. É difícil, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor está comigo, o Senhor vai me dar estratégia, o Senhor vai me renovar, Ele vai me capacitar, porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Muitas das vezes, o nosso problema é apenas um momento para que amadurecemos. Há diferença de amadurecimento e envelhecimento. Muitas das vezes nós estamos só envelhecendo. Ah, o tempo passou, né? Como o dia passa rápido, como o dia passou rápido. Isso significa que nós estamos só envelhecendo. Mas o interessante de quando a gente amadurece, todo o nosso tempo é frutificado, é produtivo. O nosso tempo é produtivo. Mais tempo a gente quer, porque a gente, em 24 horas, 12 horas, 10 horas, 8 horas, nós achamos pouco para tudo que nós temos a fazer. E, infelizmente, existe aquele tempo que a gente só vive dentro do relógio. Acabou o tempo, agora eu vou... agora eu não vou fazer mais nada, não precisa, porque eu já estou velho, eu já estou velha, não preciso fazer mais nada. São pessoas que apenas envelhecem, não amadurecem. O nosso amadurecimento vem com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor não é para o crente, a palavra do Senhor é para o ser humano. O ser humano precisa entender que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor foi pastor do rei Davi. Interessante que Davi, ele tinha ousadia diante dos problemas. Depois, quando a gente começa a ler sobre a história do rei Davi, nós começamos a entender que para Davi não existia dificuldade. Para Davi, o melhor que ele podia oferecer ao Senhor, ele oferecia. O melhor da vida dele, ele estava sempre ofertando ao Senhor. Ele sempre dizia, Senhor, sem ti nada sou. Senhor, sou um verme. O rei Davi falava isso. O rei Davi, ele foi o maior rei de Israel. Porque o rei Davi, ele não olhou para obstáculos. E quando Davi ganhou, é interessante, quando a gente começa a meditar na palavra, que a gente vê que Davi foi sozinho guerrear. Ele enfrentou o gigante, ele foi sozinho. Quando ele guerreou, que ele arrancou a cabeça do Golias, todo mundo,
Os soldados começaram a correr e falaram: agora a gente consegue a vitória, agora nós vamos derrotar aqueles que estavam por trás de Golias. É interessante que muitas das vezes nós temos que guerrear sozinhos com os problemas e alguns desfrutam da nossa vitória. Por quê? Porque a gente quer desfrutar, mas quer dividir a nossa vitória com alguns. E muitos estão esperando só nós entregarmos a vitória na mão deles. São pessoas mais fracas. Então, a palavra de Deus fala: esforça-te, tem de bom ânimo. Jesus falou isso. Eu venci o mundo. Nós venceremos o mundo. Qual é o nosso mundo? Um mundo de dificuldade, um mundo de decisões, um mundo de prosperidade, um mundo de generosidade, um mundo de fartura. Como nós estamos dividindo o nosso mundo? Porque muitos, quando falam assim, o mundo joga para fora. Mas o nosso mundo é interno. O nosso mundo interno, como eu sou, quem eu sou, o que eu sou, para que eu sou, para quem eu sou. Esse é o nosso mundo. Se nós vivermos apenas no nosso mundo, como nós podemos dividir a nossa vitória? Então, a palavra de Deus, ela é rica, ela é viva, ela é eficaz. Todas as vezes que nós lemos a palavra, a nossa vida é renovada. Por quê? Porque a palavra de Deus é para ser compartilhada. A palavra de Deus é para ser ministrada. E eu sempre peço ao Senhor palavra de revelação. E quando o Senhor me dá uma palavra de revelação, eu fico inquieta. Eu falo assim: Senhor, como eu vou distribuir essa palavra? E as portas se abriram. Eu não sou boa na tecnologia. Eu não sou boa para fazer meu vídeo. Meu vídeo não tem lá preparações de início, meio e fim. Mas o Senhor tem me dado essa capacidade de distribuir a minha vitória com aqueles que compartilham, com aqueles que curtem, com aqueles que comentam. Então, eu conto com você. Eu conto com sua curtida, eu conto com seu comentário, eu conto com seu compartilhamento. Deus tem me dado palavras de revelação e aos poucos eu tenho transmitido. Sei que não sou melhor. Tem muitos youtubers maravilhosos que falam a palavra com excelência. Mas eu tenho orado e falado: Senhor, eu amo falar a tua palavra. Eu amo distribuir aquilo que tu tem me dado. E eu não consigo, Senhor, ser tão didática, ser tão fina para falar. Então, me ajuda a transmitir a tua palavra com pureza, defendendo o nosso evangelho. A palavra de Deus, ela é nova, ela se renova. E o evangelho de Cristo é para que nós distribuamos, para que a gente lance a palavra com excelência, com pureza. Nada de colocar coisas que Deus não separou para nós. Nada de invenções, porque a palavra de Deus tem que ser pura. Quando a palavra de Deus flui em nós, nós temos que transmitir. E esse momento, eu quero agradecer ao Senhor por você assistir, por você aprender, por você tomar posse da palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela transforma. A palavra de Deus, ela muda as circunstâncias. Mas basta nós, eu principalmente, estar à frente da batalha, estar com ousadia,
falando: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. E assim eu falo para você, seja um canal de bênção, aonde você chegar, o que você tem para oferecer, ofereça com excelência, porque é isso que Deus quer. E eu vou orar nesse momento agradecendo ao Senhor pela sua vida, por você ouvir, assistir, comentar, curtir, compartilhar e por você me abençoar em ter esse tempo assistindo esse vídeo. Que o Senhor te abençoe. Eu vou orar agradecendo ao Senhor pela sua vida. Pai, graças te dou. Te dou, Senhor, e te elevo, porque Tu és o nosso Senhor, Criador do céu e da terra. Cada palavra, Senhor, que foi dita, que venha como terra fértil nos corações, que entre num solo fértil, uma semente fértil, uma semente sem agrotóxicos, uma semente sem impureza, porque a Tua palavra é assim, como semente, sem mistura. Senhor, cada pessoa que assistiu, que foi até o final, que curte, que comenta, que compartilha, eu te peço a Tua bênção sobre cada um deles. E eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Seja abençoado. Paz e felicidade para a sua vida. Receba essa palavra. Tome posse. Seja ousado. Tome posse e fala: Senhor, eu vou tomar posse da Tua palavra e eu vou tomar decisões para que outros sejam abençoados. Muito obrigado pela sua atenção.